Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Estamos ao vivo. Se você tiver dúvida, sugestão, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Jader Freire de Macedo Júnior, advogado e vice-presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo. Faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Bem-vindo, Jader, é uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado, doutor Martim. A alegria é minha e o privilégio é meu de estar no seu programa. O privilégio é nosso e dos espectadores que estão te recebendo hoje, aí de conviver com você, ter um pouco do seu conhecimento. E hoje eu vou falar um assunto, a gente vai conversar sobre um assunto bastante atual, que parece que não queria atingir a nós, que é o problema da intolerância religiosa, e ele tem se manifestado. Eu abro a internet, abro o jornal, abro as revistas e tenho visto a ocorrência de uma série de fatos que põe em xeque a chamada democracia, entre aspas, religiosa no Brasil. O que é intolerância religiosa, doutor Jader? A não convivência com a diferença de crença. Não consigo ver outra definição mais clara do que essa. Vamos voltar toda outra vez. A não convivência com a diferença de crença. Diferença de crença. Então quer dizer o seguinte, por exemplo, um cidadão tem uma religião, uma nominação cristã A, só para sempre dar nome, e ele não tolera conviver, por exemplo, com uma religião africana, de matriz religiosa africana. Por exemplo, o indivíduo... Nós temos assistido isso. Nós temos... Esta é a forma mais clara de intolerância que nós temos visto nos últimos 4, 5 anos. Mas, na prática, o Brasil sempre foi palco, ainda que não aparente, de uma intolerância... eu vou chamar de simbólica, porque ela não era expressa. Não havia, nos últimos 10 anos, uma declaração de não convivência com as diferenças de crença. Havia só um apartamento, e que veio crescendo, veio se acirrando nos últimos anos. Mas eu me lembro que sempre foi mal visto, ou visto com um certo olhar de desprezo, de soslaio, assim, de indiferença, uma indiferença crítica. Vamos chamar, por exemplo, um fulano que ia na Umbanda de macumbeiro, um termo pejorativo. Sim. Sempre houve uma hegemonia católica, sempre. Depois, meu avô, por exemplo, ele era batista. Ele era batista no começo do século XX. E ele relatava discriminação em relação à posição religiosa por parte dos católicos no Recife. Eu cito aquelas histórias que ele me contava do começo do século, se repetindo de outra forma em relação às religiões de matriz africana. Vou usar o exemplo do senhor, seu avô. No início do século passado... 20. No início do século passado, 1910, 1915, 1920, o Brasil era hegemonicamente católico. Um pouco antes disso, as religiões que não fossem católicas não podiam sequer ter templos no Brasil. Elas começaram a poder ter templo com o advento da República, com o advento da primeira Constituição, em 1890, 1992, quando o Rui Barbosa criou a separação da Igreja do Estado, o tal Estado laico, onde o Estado não se manifesta na fé das pessoas. Mas essa posição majoritariamente católica impedia que os protestantes pudessem expor publicamente suas crenças. Os de matriz africana nem se diga, porque os de matriz africana vieram de uma dissidência de raça. É diferente. O Brasil sempre olhou, o Brasil como um todo, sempre olhou as religiões de matriz africana como sendo religião de pessoas negras e pobres. E que sempre teve um forte preconceito contra esse grupo social. Exato. Então, além da intolerância racial, ela não é camuflada
no que diz respeito à religião. Ela, na verdade, são duas, ainda que o português esteja errado, mas são duas formas de intolerância. Uma com relação aos negros e os menos favorecidos, e a outra com aquela religião que, na visão da grande maioria, é o repositário de todo o mal. Mas mesmo durante a República, no Estado laico, a herança cultural africana foi severamente perseguida. Foi. Quer seja na capoeiragem, como chamavam, Sim. e também nas religiões africanas também, eles perseguiram. Eu acho que isso faz parte do processo de exclusão social, né? Concordo. Chegou aqui algumas perguntas já, esse negócio ele já falou, já começou a chegar pergunta aqui. Que bom. Bem-vindo ao Bernardo. Bernardo é da Vila Mariana. Vila Mariana, bairro aqui da Zona Sul de São Paulo. Ele diz o seguinte: humilhar, perseguir, discriminar ou agredir alguém por ter uma religião ou crença diferente de outra pessoa seriam atos de intolerância religiosa? Lógico. Sim. Uma resposta simples e direta, sim. Aliás, existe um capítulo no Código Penal que trata exatamente desse tipo de perseguição. Você impedir a realização de culto, você negar o acesso de alguém a algum lugar por conta da religião que tem. Isto é uma forma de intolerância religiosa. Muito bom. Michel Rocha das Perdizes, aqui do nosso bairro, aqui, o Michel, ele diz o seguinte, a gente até olha aqui o interessante, a gente falou sobre isso antes do programa, uma coisa. A TV é uma concessão do poder público, diz ele. Como explicar que vivemos em um país laico e há programas de religiões que atacam outras religiões? Por exemplo, programa evangélico que ataca a religião de matriz africana. Como chama o rapaz? Michel Rocha. Michel, obrigado por você trazer esse tema. Dr. Martim e eu tratamos exatamente disso. Foi. Exatamente disso na conversa que tivemos antes de iniciar o programa. Há alguns anos atrás, houve uma manifestação dentro da TV Record, não sei se eu posso dar. Pode, é um fato histórico. É um fato histórico. É um fato histórico. Aonde um pastor... Eu não me lembro o nome dele. Eu também não me recordo nesse momento. Dedini, não. Dedini. Petim. Dedini. O Zés lembra, ele vai falar para a gente. Aonde ele chutou uma imagem de Nossa Senhora em público. Isso. Naquela época, toda a discussão e toda a briga judicial que se seguiu foi contra o vilipêndio à religião. Naquele momento, ninguém tratou. Ninguém tratou. E o Estado brasileiro não tratou disso até hoje. Nós estamos falando de coisa que aconteceu há mais de 10 anos atrás. Até hoje o Estado não tratou que a televisão é uma concessão pública. Ele aponta que é uma concessão pública. É uma concessão pública e existe uma lei, você já havia me pedido para não tratar de forma técnica, portanto não vou, mas existe uma lei que regula a atividade de broadcasting, a lei geral de telecomunicações. A lei geral das telecomunicações, e ela proíbe a difusão ideológica. Mas isso acontece diariamente. Mas isso acontece e o Estado nunca fez nada. Pelo contrário. Parece que ele favorece. Veja só, que você alugue um espaço numa televisão. É diferente isso. Que você alugue um espaço numa televisão para fazer um programa seu. De religião? Para difundir a sua religião, você está fazendo parte do mercado e não de uma instituição cuja concessão foi diferida pelo Estado para fazer a mesma coisa. Claro. São duas coisas completamente diferentes. A outra, uma pergunta bastante interessante aqui, próximo a você, lá Santana, né? Zona Norte, você mora na... Eu moro na subida da Serra da Cantareira. Então é próximo, não é próximo? Bem próximo. Então, aliás, eu passo por Santana para ir para casa todo dia. Então, o Roberto Lucas Santana, ele fala uma pergunta bastante interessante. O desrespeito e ataque contra um ateu ou agnóstico. Agnósticos são pessoas que não têm religião, né? Creem em Deus, mas são... Também pode ser considerado um exemplo de intolerância religiosa? Deixa eu pontuar, eu estou mal de memória, como é que chama esse rapaz de novo? O meu vizinho. Teu vizinho? Roberto Lucas. Roberto, não sei se ficou claro que o tempo todo eu usei crença, não religião. Crer ou não crer é um direito. Religião é uma das formas que você manifesta a sua crença. E também não estou dizendo que crer
é igual a não crer. A hora que nós estamos tratando de uma previsão constitucional que trata do respeito à liberdade de crença e não de religião, no momento em que o Datena, a questão de 5 anos atrás, atribuiu a um grupo de meliantes que estava fazendo um assalto a ideia de que só faz aquele tipo de assalto e mata aquele tipo de pessoa quem não tem Deus no coração, só pode ser um ateu, aspas, dito por ele, ele estava cometendo crime. Há liberdade de crença. A religião é só uma forma genérica de se expor. Eu sempre defendi a ideia, embora eu seja presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, que ela deveria se chamar Direito e Liberdade de Crença. Entendi. Exatamente por isso. Para incluir esses grupos todos aqui. Entendi. O José Maurício da Saúde. Outra pergunta bastante interessante. O pessoal participa aqui, eu gostei dessa pergunta. Se o Brasil é um Estado laico, por que temos feriados religiosos cristãos e não de outras matrizes religiosas? Veja, você concorda com isso ou não? Eu vou dar uma resposta que talvez ele ache que eu estou sendo grosseiro, mas desculpe, você não mora na França. Eu já vou te explicar. Eu também não entendi. Eu também não estou sendo grosseiro. Eu não entendi essa. Talvez um dos poucos países no mundo que tenha um respeito próprio à laicidade, o Observatório Francês de Laïcité, onde o governo francês tem um organismo estatal como um observador da preservação do Estado laico do Estado francês, ou do país França. O Brasil não tem isso. O Brasil tem uma Constituição que foi promulgada graças a Deus. Foi, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. O Brasil mantém julgados no Supremo Tribunal Federal, que vão talvez até me xingar porque vou dizer, que quando tratam do assunto usam o termo história social brasileira. Por quê? Porque são católicos. Desculpe. Isso não é um Estado laico. Então isso é um Estado onde a religião daqueles que fazem parte do Estado tentam impor a sua religião ao Estado. Isso não é Estado laico. Mas respondendo a pergunta de forma direta, você deu... Não, eu entendi que respondi, mas eu até posso voltar. Não entendo que isso seja um Estado laico. Se você me perguntar como pessoa, bem, como brasileiro, eu até que gosto do feriado, porque talvez seja um dia que eu possa descansar um pouco. Mas eu não consigo concordar que o Brasil tenha que parar porque alguém entendeu que Nossa Senhora é a padroeira do Brasil. Muito bem. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e voltamos já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Era isso. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br.
TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização, recebendo hoje Dr. Jader. Estamos falando com o Dr. Jader sobre o problema da intolerância religiosa, que segundo ele não é o termo mais apropriado, e sim deveria ser intolerância de crença. No intervalo chegou mais aqui pergunta, fez sucesso aqui, e diz o seguinte: Adriele Silva da Vila Madalena, também aqui da Zona Oeste de São Paulo, pergunta: os traficantes estão invadindo terreiros e quebrando tudo. Isto pode? Primeiro, eu até emendaria uma pergunta. Isso está acontecendo? Tá. Então, poder não pode. Adriele, poder não pode. Poder não pode. Mas a questão, nós temos que separar um pouco, me perdoe, o que é intolerância religiosa e luta pelo poder dentro das comunidades. Eu vejo que são duas coisas diferentes. Quando eu assisto os relatos de invasão aos terreiros de candomblé e de umbanda nos morros do Rio de Janeiro, e isso tem acontecido especificamente no Rio de Janeiro, eu vejo muito mais uma expressão que começa num plano de poder e termina, talvez, na lavagem de dinheiro. Não posso provar isso, não posso provar o que acabei de dizer, mas certamente não é, evidentemente, uma questão religiosa, embora esteja travestida de. A invasão de terreiros, que foi o que a Adriele acabou de contar, foi, por exemplo, o que aconteceu no sábado passado, quando uma senhora com uma Bíblia na mão e uma faca na outra, aqui em São Bernardo do Campo, entrou dentro de uma festa de Cosme e Damião, de um centro de Umbanda. Aquilo não teve outra conotação senão a intolerância religiosa. Óbvio que isso é crime, óbvio que isso coloca em risco a integridade física das pessoas que ali estavam, e é lógico que isso vem de uma ideia construída de poder sobre as demais religiões. E isso é muito complicado. Eu tenho assistido, o Dr. Edio Silva Júnior, o Dr. Basílio e eu temos tido, ao longo dos últimos 4 anos, assistido tentativas no estado de São Paulo. Por exemplo, Cotia é um exemplo. Começou em Piracicaba, com uma tentativa de uma lei que proibia o abate religioso, e terminou, eu digo terminou, porque foi a última, essa de Cotia, que acabou sendo promulgada, o prefeito sancionou a lei. Dr. Edio Silva Júnior, o Dr. Basílio e eu entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade no estado de São Paulo, tivemos o grato prazer de ter uma vitória pela inconstitucionalidade dessa lei de 25 votos, 23 a favor. Parabéns. Foi uma grande vitória que até hoje estufa e a gente puxa uma cadeira para o ego sentar do lado de tão feliz que a gente fica. Muito bem. Mas pensa no seguinte: o que de fato está fazendo com que este raciocínio se dissemine, não só no estado de São Paulo, porque essas legislações de proibir... Eu vou dar um exemplo, me permite. Quando as pessoas falam e acaba saindo na mídia, é sempre a briga de determinada religião com as religiões de matriz africana. Acontece que Cotia tem uma granja kosher, ou kosher. E o abate kosher
É que minha avó era alemã e ela falava kosher, então Bom, e na minha cabeça fica esse nome. Eu conheço o kosher, mas não se fia na minha pronúncia. Não, eu também não posso. Minha avó era de Köln, então o alemão dela também era diferente. E toda vez que eu escuto, eu nunca sei como falar, se é kosher ou kosher. Bem, eu vou repetir kosher. E lá tem o abate de frangos, que é um abate religioso. Com essa lei não pode. Não pode. E aí o que a granja faz? Ela para? É complicado. Não tem nem palavra. Quando eu escuto um negócio desse, não tem nem palavra. Eu fico assim, paralisado, fico pensando. Olha, eu vou um pouco mais longe nessa questão. Vou repetir, porque nós somos muito amigos e estamos nessa batalha há muitos anos. Dr. Edio, Dr. Basílio e eu temos assistido uma briga muito grande contra o abate religioso de matriz africana. Não, o problema todo é voltado à matriz africana. Estas religiões, elas aparecem como se fossem o repositário do mal do mundo. Você me permite fazer uma digressão? Eu sei que nós eu vou tentar fazer do máximo possível. Num dado momento da história do Brasil, alguém achou que o negro que batia tambor para o seu ancestral tinha que ter os deuses deles relacionados com os deuses da religião que estava, naquela época, mandando no Brasil. Então, os orixás, eu não vou nem ficar falando quais são, mas os orixás acabaram tendo correlação falsa, porque isso não ocorre, com santos católicos. Isso. E nesta conta, o chamado Obatalá ou Oxalá virou Jesus Cristo. Essa é uma efeméride que eu acho bárbara. E Exu, ou Elebara, acabou virando o diabo. Ocorre que na santeria da América Central, a situação foi vista no mesmo contexto, religião dominante, negros reverenciando seus ancestrais, foi visto de uma forma diferente. Elebara, para as religiões de matriz africana, é aquele que fala com todos os orixás. Isso numa visão bem curta. Na religião católica, ninguém vai a Deus senão por mim. Não é assim? Então, para a santeria na América Central, por exemplo, o Exu não virou o diabo, virou Jesus Cristo. Olha só. Então vê que a questão ela é muito mais uma imposição da própria verdade do que respeito à verdade do outro. Claro. Não, como você citou em termos históricos, eu gosto de ser preciso e eu vou te dizer quando isso aconteceu. Foi em 1500. Sim. A partir de 22 de abril de 1500. Foi assim que esse fato começou a acontecer. O resto foi quando o primeiro bote aportou no Porto Seguro. E botaram ali uma cruz na praia lá, ali começou tudo. Mas é só uma data, é só um detalhe. É só um detalhe. Tem uma pergunta aqui do Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre participa conosco, bem-vindo, Jaime, e ele diz o seguinte: quais seriam os efetivos direitos de uma criança cujos pais a matriculam numa escola religiosa e com forte formação de religiosidade? Bem, aí nós estamos tratando de uma outra questão. Eu, pessoalmente, confesso que sou um estudioso há muitos anos do assunto, entendo que cada religião tem o direito de criar suas escolas para as suas comunidades. Isto não significa que ela não tenha que abraçar crianças que não sejam daquela religião. E elas não têm o direito de impor àquelas crianças a religião daquela escola. Porém, se você estudou na PUC, você foi obrigado a estudar direito canônico. Na minha época não tinha mais, não. Você é mais antigo que eu. Eu sou mais antigo. Na minha época já tinha passado já isso. Tinha passado, eu tive. Não tivemos, não. Respondendo a sua pergunta, Jaime, que direitos a criança tem? A criança tem o direito de não participar do culto. A criança tem o direito de não participar das aulas de religião. A criança tem o direito e a escola o dever de propiciar a essa criança a grade determinada pela lei de Dias e Braz. Tem mais uma pergunta aqui, ó, é da Bárbara Azevedo, perdão,
Tem um Geraldo, vamos começar com o Geraldo, depois a gente vai para a Bárbara. Geraldo do Morumbi, que chegou antes da pergunta dele, desculpe, Bárbara. Ele diz o seguinte: por que os templos religiosos estão isentos de impostos num claro privilégio fiscal? Uma máquina de fazer dinheiro, segundo alguns. Segundo alguns, uma máquina de fazer dinheiro. Tem um vídeo circulando por aí, não sei se já viu, que vem um helicóptero buscar as malas. Umas malas ali no lugar perto da Avenida do Estado. Ali num lugar imenso. Um lugar imenso. Meio tem um homem creme. E tem um homem que a gente não sabe se é um judeu, que está com roupa de judeu, mas também faz mas atos. não tem o kippah ou o solidério, mas tem esqueci o nome o traje religioso. Branco e azul. Branco e azul. Faz descarrego. Faz exorcismo o diabo. Também óleo. Tem óleo santo, ou seja, tem as indulgências também. Também vende indulgência. É um sincretismo. Eu diria que é uma amálgama de religiões. É lucrativo. Veja só, nós não devemos, eu acho que a gente não deve pontuar o erro como falha no raciocínio. O desvirtuamento de uma norma ou de uma facilitação, já vou explicar o que eu estou chamando de facilitação. Você está dando muita volta, a gente está com pouco tempo, vamos mais rápido. Veja só, a ideia, e que não é só aqui no Brasil, essa questão da isenção de impostos não é privilégio brasileiro, você encontra isso em outros países do mundo, é porque aquela instituição, ela não visa lucro, ela não busca lucro e ela não deve pagar os impostos porque ela não tem receita. Este foi o princípio que criou esta condição aos templos religiosos. Ocorre que isso foi desvirtuado por seres humanos, aí é uma outra coisa. Se você me perguntasse se eu defendo a fiscalização fiscal em cima dessas instituições, sim, eu defendo. Que ela deva acabar? Não, eu entendo que não. Porque grandes instituições que eu conheço e que não carregam dinheiro em helicóptero são as maiores. Aquilo não era dinheiro, era roupa suja. Pode ser. Essa é maldade sua. Mas olha, se você fizer uma pequena enquete no estado de São Paulo, você vai descobrir que mais de 90% das instituições benemerentes pertencem às religiões de matriz africana, católica e as protestantes institucionalizadas. Outra pergunta que eu pulei aqui é da Bárbara, a gente está com 2 minutos só, vamos responder rápido então e encerrar o programa depois dessa resposta. É a Bárbara Azevedo, Jardim Paulista, ela fala, é importante a pergunta dela, aonde denunciar atos de intolerância religiosa? Bem, o Francisco Júnior da Lapa também faz a mesma pergunta. Faz a mesma pergunta. Liberdade religiosa, @oabsp.org.br. É um local para isso. O Fórum Paulista de Liberdade Religiosa é outro. Eu não tenho comigo o e-mail deles, mas me comprometo a entregar para o Dr. Martins e ele disponibilizar assim que ele puder. O Fórum Municipal de Liberdade Religiosa é outro local que você pode também se utilizar para fazer denúncia. E tem algum disque denúncia aí que você conheça? Não. Tá certo. Tem a última pergunta, vamos responder essa também bem rápido. Desculpa, a gente está com o tempo esgotado, estamos estourando, mas vamos forçar, porque é uma pergunta interessante. E a gente comentou esse assunto aqui antes, olha só. Ramon do Butantã, bem-vindo. Ramon, ele faz a seguinte questão: o Conselho Nacional do Ministério Público irá julgar recurso contra a inquérito civil que impede o funcionamento de um terreiro de candomblé no município de Santa Luzia, região de Belo Horizonte. O que o senhor pode dizer sobre isso? Bem, eu posso dizer que eu sou um dos advogados desse caso. Boa sorte, então. Boa sorte, então. Está em ótimas mãos. O Edio também é? O Edio e outro colega. Tiramos no Paro Ímpar, isso óbvio que é uma brincadeira. Dr. Edio vai agora no dia 28 fazer a sustentação oral. Ele com aquela voz poderosa dele. Eu sempre brinco o seguinte: se eu tivesse 10% da capacidade verbal dele, eu seria brilhante.
E ele, eu tenho certeza que vai conseguir. Ele não pôde vir hoje. Ele não pode estar no Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro também. Eu gostaria de pedir, se você puder fazer um novo programa com o Ed manda aqui. O Ed é um irmão. Esse assunto, para que todos saibam, é o seguinte. Rapidamente, para a gente Rapidamente. A promotoria de Santa Luzia, o promotor público de Santa Luzia, da cabeça dele entendeu que um centro de umbanda que bate seus tambores, seus atabaques, estava fazendo muito barulho. Mas ele não mediu, ele não usou decibelímetro, ele não fez nada, ele simplesmente chamou o Babalaorixá e impôs a esse Babalaorixá um termo de ajustamento de conduta aonde o Babalaô se comprometia a bater seu tambor toda quarta-feira das 5 às 7 da noite. E só. Só, não pode fazer mais nada. O promotor criou norma onde não tem, impôs sanção aonde não houve ilícito e determinou a decisão como se juiz fosse. Claro que um babalaô que não tem conhecimento da lei jurídica para diante de um promotor e fala, ou faz isso ou eu te prendo, ele acreditou e assinou. Lógico, não teria outra chance. Não teria outra opção. Eu estou encerrando, queria agradecer sua presença e ouvir suas considerações finais. Eu é que quero agradecer o privilégio de estar aqui, doutor Martim, a quem eu tenho um imenso carinho. E gostaria só de lembrar, se é que eu posso, em consideração final, que tolerância é a capacidade que o ser humano tem de conviver com o diferente. Portanto, a liberdade religiosa, ela carrega dentro de si, necessariamente, o respeito pela diferença. Obrigado, Jader, o privilégio foi todo nosso e agradeço a vocês que nos acompanharam nessa jornada. Até a próxima semana. Até lá e obrigado.